Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês sobre as três dimensões paralelas que nós, chamas gêmeas, estamos experienciando, né? Você com certeza já se percebeu vivendo essas três realidades paralelas e você não conseguiu entender o que aconteceu, o que está acontecendo com você no seu sistema, né? Você está ficando louco, louca? Não, eu vou explicar para vocês. Nós, chamas gêmeas, estamos vivendo três realidades paralelas. Terceira dimensão, quarta dimensão e quinta dimensão. E isso acontece simultaneamente, né? Sem a gente perceber, nós estamos acessando essas três dimensões. Estamos no corpo físico, nos conectamos com a quarta dimensão e acessamos a quinta dimensão também. Então, quais são as características dessas realidades, né? Da gente estar experimentando essa realidade. Então, teve uma chama que me chamou no direct e perguntou para mim o que significava isso, né? Ela estava sentada no sofá assistindo TV e deu aquele cochilo da tarde e de repente ela sentiu nitidamente, muito claramente, a chama dela vir e dar um beijo nela. Ela falou que foi incrível, né? Foi uma experiência muito real e que foi muito bom. Por que isso aconteceu? O que isso significa? Bom, isso significa que ela acessou o que? A quarta dimensão. Estamos vivendo essas três dimensões simultaneamente, estamos acessando isso. Então, quando a gente sente a presença da nossa chama, por exemplo, a energia dela do nosso lado, né? Ou a gente entra num estado alfa, né? De meditação profunda, com aquele sono meio cá, meio lá, nós nos conectamos com o fractal da nossa chama na quarta dimensão e nós experienciamos isso e trazemos essa consciência aqui para a terceira dimensão. Eu vou contar para vocês uma das experiências que eu tive acessando essa outra dimensão, que foi na quarta dimensão, quando uma chama veio para um atendimento comigo, para o primeiro atendimento com a mesa multidimensional arcturiana, e a gente começou a conversar e eu falei para ela que, bom, a sua chama é médico, não é? Então é isso, você faz assim. Aí ela falou assim, peraí, você tá lendo o meu campo, Renata? Eu falei assim, não, por quê? Ela, como você sabe que a minha chama é médico? E eu falei, você me falou, nós conversamos pelo WhatsApp e você me contou. Ela falou, eu não, a gente não conversou pelo WhatsApp, porque eu não tenho o hábito de conversar com a chama antes do atendimento, né? A gente se conecta pelo WhatsApp apenas para fazer o agendamento, enfim, eu pegar os dados da pessoa, nome, data de nascimento, e eu tinha certeza que eu tinha conversado com ela no WhatsApp, que ela tinha me contado isso. E aí eu entendi que eu tinha acessado a quarta dimensão, a gente tinha se conectado pela quarta dimensão e conversado sim pelo WhatsApp na quarta dimensão. E aí eu falei, caramba, eu tô ficando doida, né? Até então eu não sabia o que significava isso. E aí, conforme foi acontecendo algumas coisas comigo em relação a isso, eu fui questionando o universo. O que é isso, universo? O que está acontecendo? E aí eu tive esse insight. Nós estamos vivendo as três dimensões ao mesmo tempo. Estamos na terceira, acessamos nos conectamos com a quarta, né? Pode ser tanto pelo corpo emocional quanto pelo corpo mental, e também nos conectamos à quinta dimensão. A quinta dimensão é aquele lugar onde a gente se conecta muito com a nossa chama, né? Naquele ápice da conexão, assim que a gente se reconhece, naquela fase de lua de mel com a chama, né? Aquilo ali é a quinta dimensão. A quinta dimensão não é um lugar onde a gente consegue ficar indo com tanta facilidade, tá? Lógico que isso não é uma regra, porque não existe regra. Na espiritualidade existe uma ordem, nem todas as chamas conseguem ficar muito lá e algumas conseguem ir com mais facilidade. Mas a quinta dimensão é aquele lugar incrível onde a gente acessa com a nossa chama e depois a gente volta e fica vivendo todo o drama da dinâmica que é a quarta dimensão, que são a limpeza do passado. Então tem pessoas que falam assim, você não precisa se curar porque você não está doente. Não, gente, nós não estamos doentes, nós somos mestres já, nós já somos ascensionados. O que precisa ser ressignificado é o nosso sistema ego, o nosso sistema ego humano, que precisa limpar todas as memórias das vidas passadas, que é da nossa individualidade, são dos nossos ancestrais e um tanto do coletivo, para que a gente consiga viver o aqui e agora conectado com o nosso eu sou, né? Então, nós não precisamos de cura é modo de falar, nós precisamos ressignificar esse programa, nós precisamos
transmutar esse programa assim. E tem pessoas que não gostam de usar esse termo porque são pessoas que estão ainda com um sistema muito poluído, com muita inveja, né? Com muita competição, pessoas muito críticas, que gostam de criticar o trabalho dos outros, enfim, criticar as outras pessoas. São pessoas que estão com o seu corpo emocional ainda muito escuro, né? Com memórias ainda muito negativas, principalmente de Atlântida e Lemúria, onde, enfim, se bandiou para o lado das trevas, e todos nós passamos por essa escuridão, né? Alguns ainda estão no processo de limpar isso de forma mais lúcida, outros estão resistentes a limpar isso, então ainda continuam vivenciando isso e negando olhar para isso para se curar, e cada um está no seu processo e está tudo certo, tá? Mas que nós estamos permeando essas 3 dimensões, nós estamos. E aí, é o que eu estou sempre falando lá nos stories com as chamas. Nós precisamos nos agrupar, tá? Nós precisamos estar próximos uns dos outros. Por quê? Porque nós somos da mesma família de alma, né? Nós chamas gêmeas, nós somos da mesma família de alma. Embora cada um está num grau no seu sistema a ser ressignificado, cada um está num processo, né, dentro de si. Tem chamas que ainda estão muito encruadas no ego e naquele ego negativo ainda não querendo olhar para suas dores, para o seu sistema, como eu falei para vocês, as invejas, a crítica, enfim, toda aquela energia ali de emoções muito negativas, e esses grupos eles vão se agrupando por afinidade, né? E tem aqueles que estão trabalhando ali de forma persistente, com coragem para poder olhar para essas questões, para poder ressignificar. Então, nós precisamos nos agrupar para quê? Porque nós juntos conseguimos alcançar essas dimensões maiores, como a 4ª e a 5ª dimensão. Se a gente se separa e vai adentrar na 3ª sozinho, é claro que nós vamos ser engolidos pelos egos que estão enraizados na 3ª dimensão. E aí o que acontece? Nós também acabamos enterrando o nosso pé na 3ª dimensão, dificultando para que a gente consiga acessar essas questões que precisam ser ressignificadas. Né? Curadas é apenas um modo de falar, mas elas precisam ser ressignificadas. E aí começa a viver no automático na 3ª dimensão de novo, e aí depois vem mais, né? Depois o que o universo faz? O universo ele traz um outro processo de dor para que ela olhe para aquilo de novo, para que ela ressignifique e queira voltar para o essencial, que é trabalhar na limpeza dessas questões dos egos passados. Né? Então, no grupo, por exemplo, do Telegram, lembrando que o grupo do Telegram é apenas para quem está fazendo o trabalho da mesa. Eu não montei nenhum grupo onde a gente só fala de dinâmica, porque o meu papel é ajudar vocês a saírem da 3ª dimensão e trabalhar a 4ª dimensão para poder acessar a 5ª dimensão, tá? Então, o grupo é apenas para quem está fazendo trabalho na mesa. Por quê? Porque é preciso abrir o campo, tirar as interferências para que a gente se conecte com a espiritualidade superior, para que a gente conecte com o nosso eu sou, né? Então, lá a gente troca muita informação, lá a gente consegue fazer essa conexão com a 5ª dimensão para que a gente não se distraia tanto aqui na 3ª dimensão, embora é difícil, né? Então a gente oscila, horas a gente se afasta, horas a gente se aproxima e tá tudo certo, isso faz parte do processo, tá bom? Então, se você tem essas experiências, né, de sentir a sua chama do seu lado, quando tá dormindo meio aqui, meio lá, na 4ª dimensão, você sente a sua chama, são cruzamentos. Eu falo que é isso, tá, gente? É o meu modo de falar, que é cruzamentos das dimensões. Isso acontece muito comigo. Tem período que acontece mais, tem período que acontece menos enfim. Mas acontece, tá? Outra coisa também, tem gente que me pergunta, Renata, eu posso ou não posso fazer telepatia com a minha chama? Sim, pode sim, porque cada um de nós já carregamos as 2 polaridades no nosso sistema. Nós temos o feminino e temos o masculino. Se a sua chama só tivesse a polaridade negativa, a yang, masculina, ela só seria receptora das suas mensagens, da sua telepatia, mas ela tem. Né? Nós precisamos dessas 2 polaridades em nós para a gente poder conseguir sobreviver aqui.
Então, é possível que a gente consiga sim fazer telepatia com a nossa chama, porque ela tem o feminino nela, embora predomine o masculino. Então, e lembrando também que essas polaridades, elas dançam, né? Elas dançam em encarnações, né? Você pode ter vindo numa encarnação passada como masculino e a sua chama como feminino, como ela também pode fazer essa dança nessa encarnação atual. Então, quando você vai mais para o racional, automaticamente você impulsiona a sua chama a ir mais para o emocional, né? E aí é importante que você, quando vá para o mental, né, vá para o yang, você trabalhe, continue trabalhando o seu feminino, o equilíbrio dessas duas polaridades em você, porque senão fica apenas uma troca de polaridades. Você vai para o yang mental, ele vai para o yin emocional. E aí vocês só mudam as polaridades, mas e o equilíbrio? O importante é que você equilibre essas duas polaridades no seu sistema. Então, é isso, tá? Se você está experimentando esses fenômenos de sentir a chama deitada do teu lado quando você está quase dormindo, de ver a sua chama, de encontrar com a sua chama, são esses cruzamentos das dimensões, tá? Isso é super normal. Então, vocês não estão ficando doidos, gente. Nós estamos acessando o espiritual. E eu vou sempre bater na mesma tecla, que nós precisamos criar laços com a espiritualidade superior. E como a gente consegue isso? De várias formas. Meditando é uma delas. Se você faz a mesa, você precisa meditar junto. Se você não faz a mesa, você precisa meditar no mínimo para conseguir se conectar com a espiritualidade superior. Tá, gente? Senão vocês vão ficar sempre só experimentando os fenômenos e não vai conseguir entender o que está acontecendo no sistema de vocês, com vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Beijo, até o próximo vídeo.